Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram. E você que vai estar vendo a gravação, hoje gravação no YouTube ou no Instagram. Hoje nós vamos falar de como executar um treino perfeito, como você realmente aproveitar aquele tempo que você tirou para treinar, como realmente você vai conseguir atingir seu objetivo, né? Tem algumas coisas que são importantes para a gente definir se o treino foi bom ou não. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque afinal de contas, com a execução de vários treinos seguidos, vários treinos bem feitos, vários treinos que você executa de uma maneira correta, de uma maneira boa, que vão te dar o resultado que a gente tanto espera. Fala Anderson, beleza? Entrou rapidão, hein, Anderson? Então esse vai ser nosso assunto de hoje, que eu sempre falo para quem vai estar vendo a gravação, que logo no começo a pessoa sabe o que esperar. Qual é a minha proposta aqui nessa live de hoje? Eu vou falar um pouco da estrutura do treino ali, né, do geral, dos objetivos do treino, como avaliar, como que esse treino deve estar dentro da sua programação, porque não é só um treino isolado, não é só um treino, na verdade ele tem que estar dentro de um conjunto, né? Isso que realmente é importante, isso que realmente vai fazer a diferença, beleza? Eu vou sempre dando uma seguradinha na onda aqui, pro Instagram avisar o pessoal que a live já começou e depois eles vão entrando, beleza? E eu quis fazer muito esse vídeo, essa live, né, produzir esse conteúdo, também por causa do pessoal que está no treinamento Pro 3x, né, porque eles estão ali recebendo contato com o treinamento novo, muitos deles estão fazendo o treino planilhado, alunos nossos do treinamento Pro 3x estão fazendo o treino planilhado ali pela primeira vez, então de repente é interessante é muito interessante que eles saibam ali diferenciar um bom treino de um treino que deu errado, que eles saibam alinhar a expectativa de um treino como vai ser. Então foi isso que me motivou a pegar esse assunto. E também eu sempre dou uma passada lá no nosso canal do YouTube e procuro por qual tipo de conteúdo ainda não tem, qual live eu ainda não fiz, né? Putz, eu não tinha feito ainda uma live como esta falando especificamente da sessão de treino. Porque no final é isso que conta, né? No final é você entregar várias sessões de treinos bem feitas para você conseguir chegar num patamar bacana, beleza? Começando agora o conteúdo em si, é um ponto que falar para vocês que eu estava até deixando em segundo plano, porque de tanto que eu falo com os alunos, de tanto que a gente conversa com o pessoal da assessoria, às vezes a gente esquece que não é tão comum que as pessoas que não estão assessoradas se preocupem com a estrutura do treino. O que geralmente o pessoal faz? Geralmente o pessoal sobe em cima da bike e lenha. Geralmente o pessoal sobe em cima da bike e sai fazendo força. E aí o que acontece? Não tem problema, se a pessoa não está preocupada com treinamento, se a pessoa não está preocupada com objetivos, se a pessoa não tem um outro treino para fazer no outro dia, gente, vai ser feliz, vai lá, sobe em cima da bike, soca a lenha, que isso não vai prejudicar a sua vida, né? Mas, fala José, beleza? Certinho, Raimundo, valeu pelo soquinho. Mas agora, se você é uma pessoa que está num determinado ponto que deseja ter objetivos maiores, você precisa se preocupar com a estrutura do treino. A estrutura, tá? Básica, que isso deve ser sempre. Aquecimento, você precisa estar aquecido. Depois a parte principal do treino, que é a parte forte, a parte intensa, se for um treino de intensidade. E depois o desaquecimento. Isso é tão primário se preocupar com isso e fazer de fato esse aquecimento, parte principal e o desaquecimento, que é algo que às vezes até eu vou esquecendo de falar isso nos conteúdos aqui do Instagram e do YouTube, porque se torna tão corriqueiro pra gente ali, ó, quando eu vou olhar, fala Nilvan, certinho? Quando eu vou olhar ali o treino dos meus alunos, a primeira coisa que eu procuro tentar identificar, sobretudo naqueles que usam a frequência cardíaca, é o período de aquecimento e o período de desaquecimento. Sobretudo aqueles que treinam no rolo, fica tão explícito, né? Se a pessoa fez o aquecimento e o desaquecimento, se teve a parte principal ali no meio, que é algo que a gente fala sempre, tá legal? E aí tem, acho que se não me engano, tem uma live lá no YouTube que eu falei só sobre aquecimento, se não tiver eu produzo esse conteúdo depois, tá legal? Mas primeira coisa que vocês que estão aqui, que vão assistir o vídeo na gravação, precisam se preocupar. Todo treino que vocês vão fazer, sobretudo treinos que têm momentos intensos, treinos de intensidade, treinos específicos, treinos intervalados, treinos de subidas, eles precisam ter aquecimento e desaquecimento. Aquecimento,
pelo menos uns 15 minutos, fazer sua frequência cardíaca subir. Tem um livro do Antônio Carlos Gomes que ele define o aquecimento como o momento em que você começa a suar. Mas de repente não dá para levar isso ao pé da letra, porque se é um dia muito frio, de repente você não sua. Se você estiver treinando no rolo, você vai suar muito rápido. Então eu prefiro cravar assim uns 15 minutos de aquecimento, isso está muito bom. 10 quilômetros às vezes, vai depender do caso, vai depender da pessoa e depende do que você vai fazer. Ah, Marcos, mas eu não faço nem ideia de como fazer um aquecimento bacana. No YouTube tem um vídeo lá que eu gravei falando sobre o protocolo de aquecimento. Um protocolo muito simples para qualquer pessoa executar, que vai dar uma aquecida rápida em você, beleza? Depois vem a parte principal e o desaquecimento. A parte principal, óbvio, né, que é onde a gente vai querer melhorar nossa capacidade, mas o desaquecimento que é negligenciado pela maioria dos ciclistas. Por quê? Ou porque saiu para treinar forte e aí quer chegar forte, não quer baixar a média, ou porque não ignora o desaquecimento, não entende o motivo por que fazer um desaquecimento bem feito, ou porque está atrasado para chegar em casa, né? Não calculou errado. Enfim, o desaquecimento sempre é negligenciado. E não dá para evitar o desaquecimento. Por quê? Quem já assistiu a nossa live sobre lactato, que está lá no YouTube também, ou aqui no YouTube para quem está vendo a gravação, vai saber que durante o treinamento, gente, a gente vai acumulando lactato, a gente vai acumulando, e o lactato é do bem, só que ele acumula ali, vai deixando a musculatura ácida. E a circulação do sangue, né, conforme a gente vai metabolizando, vai retirando esse acúmulo, não só do lactato, mas de todos os subprodutos da contração muscular, né, porque existem vários produtos ali que são produzidos. E se todos esses materiais ficam ali na musculatura, os resíduos do treinamento, vamos dizer assim, se eles ficam na musculatura, o que acontece? Nossa recuperação vai ser mais lenta. Então, lembra que eu falei no comecinho? Se você é uma pessoa que está treinando, né, que está saindo para fazer treino forte, sem preocupação com performance, você não tem nenhum compromisso a mais, maravilha, segue sua vida. Mas, se você tem objetivos maiores, você está com um treino estruturado, você tem um treino todo dia, ou vai ter um treino forte dali 2 dias, obrigatoriamente você precisa fazer um treino de desaquecimento. Um treino não, um período de desaquecimento. 10 minutos girando devagar, 10 minutos que você vai ali, tira a intensidade. Ah, Marcos, mas eu moro numa região de muito morro, como é que eu vou fazer o desaquecimento, pedalar devagar? Usa marcha, vai na vovozinha. Tá? Exemplo meu dessa semana, eu fui fazer o meu contrarrelógio de semana de prova, porque é uma prática que a gente tem na assessoria. Treino forte, treino intenso. Eu parei o treino antes de uma subida. E aí o que acontece? Fui na subida na maciota, devagarinho, na marcha mais leve que eu tinha. Porque eu sabia que da minha casa até o ponto que eu parei, era o período que eu ia desaquecer. E isso foi importante para mim. Por quê? Eu fiz o treino ontem, hoje minhas pernas estão totalmente recuperadas, minhas pernas estão bacanas. Se eu fosse fazer um treino hoje à noite ou amanhã de manhã, eu faria com tranquilidade. Por quê? Eu fiz um bom desaquecimento, esse desaquecimento fez a circulação do sangue continuar na minha musculatura e todos os subprodutos que foi produzido ali durante o treino foi sendo retirado. E esse é o processo. Beleza? Então, pessoal, primeiro ponto importante dessa live aqui, estrutura do treino. Sempre deve ser padrão. Fala, Altamiro. Maravilha, beleza, amigo? Estrutura do treino, aquecimento, parte principal, que é a intensa, e depois o desaquecimento. Beleza? Isso tem que ser padrão sempre, padrão ouro de treino. Tá? Marcos, mas eu tô preocupado com a minha média, eu não quero que a minha média baixe, eu vou tirar o pé no final para desaquecer? Gente, eu faço isso. Quando eu quero analisar a média do meu treino, eu paro, eu salvo o treino, e aí ou eu continuo pedalando só, ou eu começo outro salvamento para salvar o desaquecimento também. Então, se você está preocupado com a média, em vez de chegar até na sua casa pedalando forte e prejudicar a sua recuperação, para o treino, salva a média do período intenso, do período que deu, fala Altamiro, do período intenso, e depois faz o desaquecimento. Beleza? Não existe nenhuma desculpa para não se fazer o desaquecimento, a não ser se o treino foi moderado. Aí é uma questão que é interessante. A gente comenta com nossos alunos da assessoria
a gente tem um treino de rodagem. Comenta não, né? Nós passamos para eles os treinos de rodagem. Os treinos de rodagem nada mais é do que os treinos moderados. Só que como a gente não trabalha com zonas de treinamento, então a gente prefere usar esse termo, treino de rodagem. É um treino que vai ser moderado. Neste caso em específico, nós podemos deixar de lado o aquecimento e o desaquecimento. Por quê? O treino não vai ser intenso, né? Você não vai chegar na sua máxima, você não vai trabalhar tão forte assim. Então você pode pegar e trabalhar o treino na intensidade moderada ali, ó, o tempo todo, porque você vai fazer um treino de volume, você vai fazer um treino para te dar um pouquinho de resistência cardiovascular, para te dar uma base, seja lá qual for o motivo que você está fazendo um treino moderado, você pode não fazer o aquecimento ou desaquecimento dele, porque o treino é moderado já. Você não vai ter tanto acúmulo de lactato na sua musculatura, você não vai ter tantos subprodutos da contração muscular ali na sua musculatura, beleza? Esse é o ponto. Pessoal, se ficou bem entendido todas essas questões aí que eu tô falando, me dá um soco, dá um coração, dá um sinal de vida. Pessoal, fala pra mim também se a imagem tá boa, né? Eu posicionei a luz aqui numa posição para não ficar pegando tanto reflexo no meu olho. Então me dá um sinal de vida aí, conversa comigo, fala se tá tudo bem. Aí eu vou partir para os outros tópicos. Toda vez que eu já falei isso aqui algumas vezes, toda vez que eu sento para montar a estrutura da live, eu tento montar com pouco conteúdo, mas não dá. Porque sempre tem bastante coisa para dizer para vocês, sempre tem bastante coisa que eu quero dizer. E os conteúdos, valeu, Chayane. E os conteúdos eles vão se interligando, né? Então às vezes eu repito coisas que eu já falei. Valeu Anderson, valeu Ricardo. Bom te ver de novo aqui nas lives, hein, Ricardo? E às vezes eu falo um conteúdo sobre uma perspectiva e essa informação volta em outro momento, em outra perspectiva. Isso é interessante, né? E é até legal porque quanto mais vocês ouvem, valeu Eduardo, valeu pessoal, nossa, show de bola vocês darem um feedback aqui pra mim. Ricardão, beleza. Quanto mais vocês ouvirem a mesma informação, aquela informação vai ficando dentro de vocês. Valeu José. José não, Jones. Quanto mais vocês ouvem eu dando uma mesma informação, mais ela vai ficar dentro de vocês e vocês vão assimilando aquilo, beleza? Então, a estrutura básica do treinamento, que isso aí é muito básico. Aquecimento, parte principal do desaquecimento, fechei. Não vou falar mais disso aqui, vou partir para outro assunto. Mas é o seguinte, eu até fiz o post, né? Vocês devem ter visto ao longo do dia o post. Eu comentei no post o seguinte, né? Objetivo do treino, objetivo. Tá? Todo treino ele precisa ter um objetivo muito bem esclarecido. Se você sai, fala Rodrigo, beleza? Se você sai para pedalar sem nenhum objetivo, quer dizer que esse treino, qualquer coisa que acontecer nele, você não vai saber se foi bom ou se foi ruim. Tá? Você precisa ter um objetivo estabelecido. E esse objetivo pode ser de acordo com a capacidade física que você quer melhorar, VO2, resistência, força, limiar de lactato, ou então algum padrão técnico, como a cadência, a própria técnica de subida, técnica de saltar. Você precisa ter um objetivo. A partir do momento que você sai para treinar com esse objetivo bem estabelecido, aí você sabe o que pode acontecer no treino de certo e de errado. Né? Por exemplo, ontem eu saí para fazer um treino de contrarrelógio. Qual era meu objetivo? Fazer a melhor média possível dentro daquele treino. Conseguir fazer a minha entrega máxima dentro daquele período que estava o contrarrelógio. Perfeito, é isso que eu vou avaliar. Eu não vou avaliar a média total do treino, eu vou avaliar se naquele período que eu estava no contrarrelógio, se a minha entrega foi constante. Se eu conseguir sair do ponto A até o ponto B entregando o mesmo nível de intensidade. Eu consegui. Mas, por exemplo, no meu treino de ontem eu não consegui fazer o meu melhor tempo. No segmento que eu utilizo aqui para fazer meu contrarrelógio. Só que eu percebi que teve alguns fatores que influenciou no tempo geral e o que eu queria, que era a entrega máxima, eu consegui. Então, eu consigo avaliar um treino a partir do momento que eu tenho um objetivo. E eu só vou ter um objetivo para o treino se o treino estiver estruturado e eu tiver também ali a consciência do que eu preciso fortalecer. Tá? Olha que bacana. Os meus alunos e alunas que precisam melhorar sua cadência, né? A gente fala melhorar porque a pessoa que é versátil, consegue trabalhar tanto na cadência alta quanto na cadência baixa, tá bacana, coisa linda, a pessoa consegue oscilar ali de acordo com a necessidade. Mas agora a pessoa que consegue só pedalar em cadência baixa, essa pessoa tem que fazer um trabalho, ela precisa se adaptar também à cadência alta, porque ela vai precisar disso em alguns momentos.
Então, por exemplo, um aluno nosso que sai para fazer um treino, que o objetivo daquele treino é cadência, né? Ele está fazendo um treino específico de cadência. Ele não pode se preocupar com a média. Ele não pode, no meio do treino, se preocupar com a velocidade. Ele não pode, no meio do treino, se preocupar com os segmentos do Strava. Por quê? O objetivo do treino é... Fala, José. Porque o objetivo do treino é estimular a cadência. O objetivo do treino é que ele consiga pedalar com cadência mais alta. Né? Nesse caso que eu estou falando aqui. Então, se a pessoa sai de casa com o objetivo bem estabelecido na mente dele, as chances dele acertar no treino é muito grande. Porque ele não vai se preocupar se alguém passar do lado dele e ele não vai querer alcançar aquela pessoa, tirar uns rachinhas, fazer um pega, porque ele está concentrado. Que o objetivo dele foi sair. Ah, fala, senhor Jean, beleza? Que o objetivo dele foi sair para fazer um estímulo de cadência. Então ele está alinhado com o objetivo dele. Então ele não vai sair querendo fazer peguinha, não vai sair querendo pegar segmento RP em segmento do Strava, porque não é o dia. Vai ter dia para isso. Mas quando ele saiu para fazer o treino de cadência, não é. Então por isso que eu falo que para você fazer um treino bem feito, você tem que sair de casa já com o pensamento bem estabelecido de qual é o seu objetivo. Ah, meu objetivo é subir todas as subidas fortes. Maravilha, você vai lá e vai arrebentar na subida, vai descansar no plano. Meu objetivo é fortalecer meu VO2. Beleza, você vai sair e vai fazer os estímulos curtos. Vários estímulos curtos. Vai jogar a sua respiração lá para cima. Vai hiperventilar durante o treino. Fala Ceborzato. Depois escreve seu nome aí para mim. Tá bom, Ceborzato? Para mim poder falar aqui certinho. E é isso que acontece. Tá? Não importa qual é a capacidade ou qual o que você pretende trabalhar no treino. O seu treino só vai ser, como nós estamos dizendo aqui, perfeito. Se bem que eu usei essa palavra, depois eu fiquei pensando assim, falei, perfeito não é bem a palavra certa, porque as coisas, quando a gente busca perfeição, muita gente se frustra. Mas um treino perfeito vai acontecer a partir do momento que você sabe o objetivo daquele treino. Né? Eu vou sair para fazer estímulos curtos de 1 minuto. Isso vai fortalecer meu VO2, minha respiração vai ficar ofegante. Estou saindo para fazer um treino de limiar de lactato, estímulos longos, 4, 5 minutos ali, numa tocada forte, intensa. Eu saí já determinado ao que eu vou fazer. Aí o treino vai dar certo. Aí você vem para o começo da live que eu falei, né, a estrutura, aquecimento, parte principal, desaquecimento. Aqueceu, começa a pancadaria, começa os tiros, começa os estímulos, começa o trabalho constante de esforço, seja lá qual for o seu objetivo do treino, tá? E aí depois vem o desaquecimento, tá? Para perder peso, longão é bom? Panda, beleza, Panda? Para perder peso vai depender do que você está comendo, né? Primeira coisa aí, né? Se você fazer um longão, depois sentar lá na padaria e comer um monte de coisa, também de repente não vai adiantar. Mas a questão da perda de peso é queima calórica, tá? Pensa em perda de peso como queima calórica. Porque de repente se você ficar assim, eu fugi do tema um pouquinho só para responder o Panda. Porque se você ficar 5 horas pedalando, mas for um pedal muito fraco, muito passeio, e conversa, tira foto, ficou 5 horas lá no pedal, você queimou uma quantidade de calorias. Mas de repente você foi fazer um pedal de 3 horas, mas foi um pedal tocadão, um pedal direto, um pedal que você entregou esforço, você vai queimar mais calorias do que essas 5 horas. Então, só dizer que longão emagrece, não é. Tem que dar aquela avaliada no que está acontecendo dentro desse longão. Mas se for longão ali, pedalando o tempo todo, Panda, com certeza vai te ajudar a emagrecer, beleza? E o importante é você estar em atividade, tá? Entre fazer um longão e não fazer nada, vai lá e faz um longão, beleza? Pessoal, tá entendido essa questão de como o objetivo vai estar atrelado à sua execução do treino? Como é o objetivo que no final das contas vai definir se o seu treino foi bom ou não? Que a busca de um treino perfeito vai depender se você já sabe qual é o objetivo do seu treino, tá? Se vocês entenderam essa questão, soco aí nos comentários, me ajuda, clica no coração, aqui pro Instagram também saber que vocês estão gostando da live, que aí eu vou partindo para outro ponto, tá legal? E essa questão do objetivo é um ponto que ele é crucial, legal? Crucial, é muito importante, porque nem sempre a gente precisa estar pedalando forte, é importante pedalar forte, mas em alguns momentos a gente precisa tirar o pé. E a gente só vai saber disso se a gente avaliou nossas deficiências. O pessoal não me deixa na mão, eu peço para dar o feedback aí, eles já mandam rapidinho, muito bom isso. Então beleza, entendido? Então
Então vamos lá, já falamos da estrutura básica, valeu pessoal. Já falamos da estrutura básica do treino, falamos da questão de estar atrelado ao objetivo, tá legal? Ah, Marco, mas como que eu vou saber qual o objetivo que eu preciso melhorar? Gente, aí é autoavaliação do treino. Oh, pô, não tô subindo bem, chega no meio da subida, não aguento continuar tocada. A minha perna tá boa. Nossa, eu tô falando o problema, mas não tô falando que tem que melhorar, né? Mas esse assunto pra outra live também. Eu tô subindo e minha perna aguenta, mas minha respiração não aguenta. Você vai pegando os indicativos dos seus treinos e aí é com isso que você vai saber qual tem que ser o seu objetivo nos treinos específicos. Assim que funciona. Aí quando vai chegar numa prova, você conseguiu superar as suas deficiências. Mas você só vai saber isso se está se avaliando o tempo todo. Nossa, eu tenho cadência baixa, mas vou ficar aqui com a minha cadência baixa bonitinho, quietinho. Não, vai lá e estimula, né? Um dia que não é treino forte, não é treino intenso, você vai lá e estimula a sua cadência, seu ponto fraco. Beleza? Partindo para outro ponto aqui. Tem um ponto muito importante que é assim, eu não oriento os meus alunos da assessoria que eles façam treinos na marra, que eles façam treino em dias que a coisa fala, Dantas, beleza? Dantas tá de molho. Que faça treinos em momentos em que o corpo não está aceitando, em momentos em que eu não vejo problema nenhum em abortar treinos. Às vezes o pessoal, que nem a gente está falando aqui de treino perfeito, aí o pessoal vai falar, nossa, se saiu para treinar, precisa entregar o treino. Saiu para treinar, tem que entregar o treino de qualquer jeito. O treino está na planilha, tem que fazer, não pode, e não é bem por aí. Tá? Eu nunca vou acreditar nisso, eu nunca vou ter esse pensamento e não vou passar isso para os nossos alunos da assessoria. Né? Dantas, é duro ficar de molho, hein? Mas tá bom, rapidinho você tá de volta. Por que eu não vou passar isso? Primeiro, quando você sai para treinar e você sente que o seu corpo não está respondendo, é um indicativo de algo. Né? Ou você está ali com a imunidade baixa, ou você está cansado dos treinos anteriores. Porque o seu corpo está dizendo algo. E por isso que eu gosto de trabalhar tanto com a percepção subjetiva de esforço. Para que vocês passem a ter um autoconhecimento e entender quando o seu corpo vai responder bem ao treino e quando ele vai refugar o treino. E não tem problema nenhum. Né? Às vezes meus alunos chegam assim, Marcos, cara, fui fazer o treino, não rolou, aí eu terminei o treino com rodagem. Eu falo, que maravilha. Né? Ao invés de eu falar assim, não, você tinha que entregar o treino de qualquer jeito, porque estava na planilha, era o dia do treino intervalado tal, você tinha que fazer. Não, eu vou falar, cara, que maravilha. Você entendeu o seu corpo, você se autoavaliou e você percebeu que não era o dia certo. Porque para a pessoa que tá, que nem nós, todo mundo aqui, estamos todo na pegada do treinamento constante, um dia não é o último dia que você vai treinar. É mais um treino. Então você não precisa machucar o seu corpo, passar dos seus limites, ou de repente você está ali com sinais de imunidade baixa e você continua treinando. Você não precisa ter esse pensamento, porque na semana que vem, na próxima semana, você tira esse atraso. No outro dia você descansa e depois no outro dia você pode fazer o treino, porque nós estamos focados, nós estamos preocupados com o treinamento. Então haverão outros treinos, haverão outros dias para a gente tirar essa diferença do treino que foi ruim. Então eu nunca vou dar um apoio para o meu aluno completar um treino intervalado, sendo que tinha que fazer 5 estímulos, se no segundo estímulo ele percebeu que o corpo dele não estava respondendo. E como que você vai saber que o corpo seu não está respondendo? Vamos lá. Primeiro, quando você sai para fazer um estímulo forte, geralmente nós que somos da pegada do treino, a gente que gosta de pedalar forte, a gente sente o prazer. A gente sente aquele prazer e vai apontando velocidade, o corpo responde, a gente quer ir e a perna vai inchando e aquilo é uma coisa boa. Quando você sai para fazer um treino e você começa a sentir essa sensação e isso te incomoda e você quer colocar força e o corpo não responde, local que normalmente você consegue passar 35 por hora fazendo o esforço, você está a 30 e o corpo está ali, e você amassando o barro e a coisa não vai, é um sinal de que o seu corpo não está respondendo, é um sinal de que o seu corpo está pedindo descanso. É sinal que o seu corpo, por algum motivo, ou um resfriado, ou um overtraining, naquele momento não é para fazer o estímulo. Então o que você faz? Aborta o treino. Tá? Você aborta o treino, aborta os estímulos, continua, que a gente fala com rodagem, continua pedalando tranquilo,
começa a curtir a paisagem e você vai chegar bem em casa. Você vai chegar feliz em casa. É o que eu coloquei no post. Um treino bom é aquele que você chega feliz, você chega bem em casa. Agora, se você começou um estímulo, foi lá o segundo estímulo, ou então se é um treino contínuo de esforço, aí com 10 minutos de esforço você já sentiu que a coisa não está indo, e você fica ali, ó, você quer continuar fazendo, você quer continuar espremendo o corpo, e aí a coisa não vai, e você continua fazendo esse sacrifício até o final, você não vai chegar em casa bem, você vai chegar em casa com a sensação de frustração, porque na hora que você vai avaliar o treino, você vai falar, pô cara, hoje eu não fui bem, ó. Deixa eu ver o que o José mandou. É um mau sinal atingir uma boa velocidade, chegar no máximo que a musculatura aguenta e não atingir a FC máxima? Não, não necessariamente. É só um sinal. Ó, putz, deixa eu sair um pouquinho aqui do que eu estava falando para responder o José. José, ó, pensa assim: sistema muscular. Você tem um monte de fibra muscular que estão produzindo contração, beleza? É sua força, é sua capacidade de girar o pedal, sua capacidade de gerar potência, beleza? Sistema muscular, você fortalece ele. Sistema cardíaco, o coração bombeando, vai ter o sistema de veias e artérias, vai ter enzimas ali ajudando a metabolizar todo o oxigênio, é um outro sistema. Em alguns momentos pode acontecer simplesmente de você estar com a perna mais fortalecida, com a musculatura mais forte do que o seu cardiovascular. Então não quer dizer que é um mau sinal, só quer dizer que você precisa trabalhar mais o VO2 em um momento ou de repente mais a musculatura em outro momento. Tem muitos alunos que relatam para mim às vezes que está sobrando perna e está faltando pulmão, né? Está faltando coração. Então beleza, trabalho de VO2. Ou ao contrário, está sobrando, a perna tá aguentando e o coração tá ali, ó, tá? Vocês entenderam essa questão? Depende. E aí é muito, de certa forma eu gosto quando isso acontece, viu José? Porque dá um indicativo do que você precisa trabalhar, beleza? Então, ó, retomando aqui onde eu estava, beleza, José? Se eu expliquei, dá um soquinho, dá um joinha aí, senão depois a gente continua conversando esse assunto. Então, pessoal, viu que o corpo não está respondendo? Viu que a coisa não está indo? Fala, Kaique, beleza? Eu nem cumprimentei o Kaique. Viu que a coisa não está indo? Para, aborta. Não existe problema nenhum em abortar um treino, tá bom? Muito pelo contrário, isso é maturidade. Isso é maturidade. Você pegar e abortar um treino que era para ser intenso e continuar girando naquele treino de intensidade moderada, isso é maturidade, beleza? E vocês precisam ser maduros, porque vocês estão treinando, vocês estão buscando performance. Aqui não tem menininho aventureiro não, eu aposto que aqui deve ser a maioria aí na faixa dos 30 anos para cima, um pessoal experiente, que vai entender se o corpo não está respondendo naquele dia. Show de bola, pessoal. E aí um outro motivo que vocês vão abortar treino, né? Porque a gente fala do treino perfeito, só que nem todo treino vai ser perfeito, vai ter dia que vocês vão refugar. Aí outro motivo que vocês vão refugar, psicológico, tá? Nós somos pai, marido, funcionário, patrão, né? Sei lá o que vocês fazem na vida profissional de vocês, mas isso acarreta às vezes problemas. Cara, e não tem coisa pior do que você sair para fazer um treino cheio de problema na cabeça. De repente você tem um treino que é muito duro naquele dia e você não está bem para fazer aquele treino. E você não está bem, você está preocupado, você está em cima da bike, mas está pensando no que aconteceu lá no trabalho, você brigou com alguém, ou está pensando lá porque você saiu, a sua esposa falou que não era para você ter saído e ficou uma situação estranha e você está preocupado. Então, depois você pergunta para mim, Panda, tá bom? Aí o que acontece? Está com alguma coisa a mais na cabeça? Eu sempre recomendo quando um aluno pega e me comenta isso, que vocês precisam abortar o treino intenso, porque você não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra. E além da frustração de você, de repente você está bem fisicamente, o corpo, pensando nos boletos, é isso mesmo, ó. Mas o boleto vai existir sempre, né? A não ser aquele dia que você está bem fisicamente, você descansou, você se alimentou, seu corpo tá bem. Só que se a cabeça não estiver boa e você partir para o treino, aquele treino não vai ser tão bom assim. Você não vai conseguir atingir sua capacidade máxima, você não vai conseguir sustentar o esforço. Porque no final das contas, é a mente que manda. Beleza? Então teve um dia, foi a Verinha. A Verinha foi fazer um treino,
Aí ela tava, acho que com o marido, enfim, né? Teve uma situação lá, outros alunos, muitos outros alunos também. A situação normal, só que ela ficou ali, ó, matutando, né? Aí ela saiu para fazer o treino não rendeu, o treino não foi bem. Além do treino não ser bem, não ter ido bem, ela não conseguiu resolver o problema que ela tinha, ela se frustrou e de repente, se ela tivesse saído para fazer um treino mais curtido, um treino mais tranquilo, ela teria chegado em casa melhor, tá? Então, pessoal, tá com alguma questão psicológica, tá preocupado com outras coisas, aborta o treino específico também, aborta aquele treino intervalado que às vezes não é tão legal e vai seguir a vida feliz, beleza? Não tem problema nenhum. Entende essa questão que não tem problema de vocês abortar um treino? Eu até costumo dizer assim, é uma coisa que eu sempre falo. Para fazer treino intenso, vocês precisam estar sempre 100%. 100% no psicológico, 100% no físico, em tudo. Beleza? Tá entendendo essa questão? Manda um soco aí. Dá um sinal de vida que eu quero partir para uma outra questão. E pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, tá? Porque é como depois que eu engreno aqui a começar a falar, a coisa vai, a coisa flui e aí eu vou soltando. Ponto importante, avaliação do treino, tá? Como que você vai saber se o treino foi bom ou não? Né? Tem aquela questão, o treino foi perfeito, mas como vai ser bom? Você precisa de parâmetros, né? E aí você vai avaliar o seu treino. Lembra que eu falei dos objetivos? Né? A avaliação do seu treino, ela deve estar sempre interligada com os objetivos do seu treino. Se o seu treino... valeu pessoal, vocês são show de bola. Toda vez que eu peço aqui para vocês mandarem um feedback, vem rapidinho. Valeu, brigadão, hein? Toda vez que você sai fazer um treino, você vai ter um objetivo. Treino, né? Até coloquei no post. Treino, você sai, tem um objetivo, você sai para fazer uma coisa específica. Quando você sai para um pedal, aí não. Né? Muitas vezes, a maioria do pessoal sai para fazer pedal. Quem sai para fazer treino é só os malucos que tá preocupado aí com performance. O pessoal das competições. Esse pessoal sai para fazer treino, esse pessoal não sai para fazer pedal. Beleza? Tem essa diferencinha. Então toda vez que saiu para fazer um treino, tem um objetivo. Beleza? E aí você precisa avaliar para dizer se o seu treino foi bom ou não. Valeu pessoal, obrigadão, hein, pelo feedback. Para dizer se o seu treino foi bom ou não, você precisa saber o que você vai avaliar. Então beleza, tá, treino de limiar curto, né? Treino de tiros de 1 minuto. E às vezes que é tão curto que você não consegue pegar e avaliar a sua velocidade, os segmentos do Strava ali, não pega certinho. O que você vai fazer? Faz os tiros, faz todos os tiros no mesmo local, depois vai lá no gráfico no computador do Strava e avalia a velocidade máxima que você chegou nos tiros. O primeiro tiro eu cheguei a 45, o segundo tiro eu cheguei a 45, no terceiro já dei uma quebrada, foi 42. Então você sabe, se você vai fazer um treino de tiro, a velocidade máxima que você conseguiu chegar e sustentar no tiro, esse é o ponto mais importante. Então, se você sabe que o seu objetivo foi fazer um treino de tiro, vai melhorar sua explosão, vai melhorar sua potência, sua capacidade de gerar força, você vai analisar a velocidade máxima que você conseguiu atingir e sustentar no tiro. Beleza? Pronto. Mas você não vai olhar a média, você não vai olhar a quilometragem, você não vai olhar a elevação, você vai olhar a velocidade máxima que você conseguiu atingir e sustentar na hora do tiro. Porque você saiu com esse objetivo de fazer os tiros bem feitos. E aí você sabe o que vai avaliar. Não, eu saí para fazer um treino de subida, né? Porque na minha prova vai ter subidas, tá no momento em que eu estou fazendo um treino de subida específico, né? Aí você vai pegar segmentos do Strava, faz com que essa subida seja um segmento do Strava e você vai comparar os seus tempos. Na primeira vez eu subi com 3 minutos, na segunda eu subi com 3:10, na terceira eu estava recuperado, subi com 3 minutos de novo, na quarta eu dei tudo que tinha, baixei. Aí você vai fazendo esse processo, você vai avaliando. Então, olha o processo que é interessante. Você sabe qual é o objetivo do seu treino, você sabe qual o treino que você vai fazer, você escolhe o percurso certo, porque se essa subida que você fez, nossa, eu subi 10 vezes uma subida para treinar a subida. Se esta subida não for um segmento do Strava, não vai te adiantar muita coisa na hora de avaliar, porque você não vai ter o parâmetro. Óbvio, né? Você pode pegar e avaliar a velocidade ali que você tava, coisa e tal.
mas o tempo total é importante. Beleza? E você só vai conseguir fazer isso se você tem um objetivo e se você sabe o que encontrar, né? Por exemplo, todo treino que eu passo para os meus alunos, quando eu vou, dependendo do treino, eu olho um aspecto. Dependendo do treino, eu ignoro aquele aspecto e olho o outro. Né? Por exemplo, seu Orlando. Quando o seu Orlando sai para fazer treino de cadência, eu não me preocupo em olhar a velocidade, não me preocupo em olhar segmento, não me preocupo em olhar a frequência cardíaca. Eu procuro os estímulos de cadência. Aí quando eu encontro, né, todos os estímulos ali do seu Orlando bem feito, eu pego e marco ali para ele. Putz, só seu Orlando, tá aqui os seus estímulos. Quando eu não consigo ver, eu também mando para ele. Então eu só sei dizer se o treino dele foi perfeito, se eu sei qual era o objetivo do treino. Né? E aí de repente tem vários fatores que vocês podem observar. Tá entendido essa questão aí, pessoal, que é em relação à avaliação? Oi, Elaine, tudo bem? Elaine, ó, tem bastante aluno que tá mandando mensagem para mim e eu tô tendo que responder só pela manhã as mensagens, tá? Então, de repente, se algum aluno ficou com uma mensagem muito importante que eu não respondi ainda, depois me cobra, tá bom? Sobretudo quem tá aqui na live depois me cobra que eu tento responder o mais rápido possível. Então, avaliar o treino. Se você sai para fazer... treino precisa de objetivo, treino precisa da estrutura, aquecimento, parte principal, desaquecimento, e depois o treino precisa da avaliação. Da avaliação. Consegui entregar o que eu pretendia? Não consegui entregar, faltou perna. A subida que eu utilizei está forte, eu bati meu tempo, beleza. Eu consegui sustentar a intensidade durante 10 minutos, seja lá, fala Souza, beleza? Seja lá qual for a variante do seu treino específico, você precisa chegar em casa e avaliar depois. Né? Na maioria das vezes eu avalio o treino dos meus alunos antes mesmo que eles olhem, né? Quando dá certo. Né? Às vezes não, às vezes dá um delay ali. Mas é importante que vocês saibam que avaliar. Marcos, mas eu não tenho sensor de frequência cardíaca, eu não tenho sensor de cadência. Faz o que eu falei aqui, usa o Strava para te avaliar. Molda o seu treinamento de uma maneira. Se você não sabe fazer isso, conversa comigo no direct. Se você não consegue moldar o seu treinamento para que o Strava te ajude, fala, Léo, beleza? Se você não consegue montar o seu treinamento de uma maneira que o Strava te ajude a avaliar, eu te ajudo, não tem problema. Mas o importante é que você treine de uma maneira que você possa avaliar depois. É legal? Porque fazer o treino e também não dar uma olhada, não dar avaliada, não entender o que aconteceu, isso não vai te dar referência para a próxima vez que você for treinar. Porque até eu fiz um vídeo uma vez falando que vai começar ainda, Léo, não começou? Pô, já estamos aí em fevereiro já começou, pô. Eu falei num vídeo que treinamento é repetição. Pô, se você precisa melhorar o seu VO2, você vai precisar fazer vários treinos de VO2. Se você está precisando melhorar a sua cadência, você vai ter que fazer vários treinos de cadência. Se você precisa melhorar a sua tolerância ao lactato, você vai ter que fazer vários treinos de tolerância ao lactato. E aí você só vai saber, dia 20 vai ter prova? Acho que é, show. E você só vai saber se você vai alcançar esse objetivo se você está constantemente avaliando. Então quando a gente fala assim, como executar o treino perfeito, a avaliação de um treino vai te levar a um treino perfeito seguinte. Porque se o treino seu der errado, o que vai acontecer? Você vai avaliar qual foi o ponto que fez com que aquele treino dê errado e você no próximo treino não comete ele. Eu usei a marcha errada, eu escolhi o trajeto errado, eu coloquei muita força, a pessoa estava fazendo um treino de intolerância ao lactato, tinha que fazer um estímulo de 8 minutos, não sustentou 8 minutos. A pessoa quebrou com 6, quebrou com 5. O que acontece? Ele errou na dosagem da força, ele começou com muita intensidade, e aí quando chegou no final não tinha mais perna, não tinha mais pulmão, não tinha mais nada para fazer. Então o que acontece? No próximo treino que ele for fazer, ele vai saber dessa informação. Então, avaliar vai fazer com que o seu treino que deu errado possa dar certo na próxima vez. E se o treino deu certo, você vai entender quais são os pontos fortes daquele treino que deu certo e vai te dar uma referência para você melhorar o outro ainda mais. Porque a gente sempre vai estar na procura de uma melhoria sempre. Beleza? Entendido essa questão de como é importante a avaliação do treino? Isso aí, querendo ou não, quem é meu aluno na assessoria, a gente já faz o tempo todo isso, que a gente passa os feedbacks para vocês, a gente olha os treinos. O pessoal que é do treinamento Pro 3X, a gente ainda não avalia
todos os treinos deles, porque a proposta lá é essa. Mas aí eles vão entendendo o quanto é importante fazer todo esse processo, beleza? Pessoal, se tem dúvidas, vocês vão mandando aí, vai colocando, porque eu vou dar uma checada aqui. O que eu tinha para comentar tá quase acabando. Então pensa o seguinte, ó, o que eu falei aqui. Primeiro, nossa, cheguei agora, Marcos, nem a Cíntia, chegou agora. Como é que eu vou saber como que eu vou fazer meu treino perfeito? Né, esses dias a Zenilda mandou para mim assim, falou, Marcos, hoje foi perfeito o treino. Eu olhei, foi perfeito mesmo. Então, ó, vamos lá. Primeiro, você tem que ter uma boa estrutura de treino. Aquecimento, parte principal e desaquecimento. Sempre é uma regra. Segundo, o seu treino sempre tem que estar atrelado a um objetivo. Se você sai para treinar sem objetivo nenhum, quer dizer que qualquer coisa que acontecer naquele treino ali vai estar bom. Tá? Para quem não tem objetivo, qualquer coisa serve. Então, treino perfeito, estrutura básica, objetivo. Terceiro, você só vai fazer um treino perfeito se você estiver 100%. Se tiver com cansaço, fadiga, imunidade baixa ou com problema psicológico, preocupação, seu treino não vai ser perfeito. Então esteja bem. E quando não estiver bem, sem problema em abortar. Você vai saber se o seu treino foi perfeito ou não se você avaliar ele. Tá? Então tá vendo como fica a estrutura bacana? Você tem que ter uma estrutura básica de treino, você tem que ter seu objetivo, você precisa entender se o seu corpo vai conseguir ou não executar aquele treino, você precisa avaliar depois, tá legal? E agora, para finalizar, vamos pensar o seguinte, esse treino ele só vai ser válido se ele estiver dentro de uma estrutura. Se o seu treino ele estiver encaixado com outros treinos que estão trabalhando as capacidades que você precisa desenvolver. Aí é bacana, aí é bom. Porque só um treino forte, só um treino perfeito não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa de vários treinos perfeitos para dar a continuidade que você precisa. Beleza? Pessoal, espero realmente ter ajudado vocês nessa questão de executar um treino bem feito. Tem mais coisas que eu tenho para falar aqui, mas vou separar essas outras coisas para produzir uma outra live. Porque eu acho que hoje já deu. Beleza? Pessoal, o pessoal que está aqui no ao vivo, muito obrigado. Compartilhem a live depois lá do YouTube, com os amigos, com os colegas, porque de fato tem bastante ponto que é relevante que as pessoas acabam negligenciando no dia a dia do treinamento, beleza? Para quem é meu aluno, depois vou mandar no grupo o vídeo, vocês conversam comigo, eu passo feedback.